Olá, estudantes do primeiro ano, eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós faremos a nossa primeira pós-aula. Então, na semana passada, nós conversamos um pouquinho a respeito da parte da membrana plasmática. Nós fecharemos esse conteúdo nessa semana, mas depois daquela primeira visão da membrana plasmática, eu passei para vocês alguns exercícios referentes àquela temática. E iniciando a nossa aula, então, nós estaremos fazendo a correção de cada um daqueles exercícios, juntamente com a explicação deles. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo no privado. Então, a primeira questão que eu passei para vocês diz o seguinte: qual é a importância da membrana plasmática para as células? Lembrando que a gente falou a aula inteira ali referente à parte da membrana plasmática. Então, nós temos lá que a membrana plasmática, ela separa o meio intracelular, então a parte interna da célula, lá onde estão as organelas e o citoplasma, do meio extracelular, que é o lado de fora. Então, ela está delimitando a parte interna e a parte externa. Além dessa questão da separação, ela possui permeabilidade seletiva. Essa permeabilidade seletiva é aquela capacidade que a membrana tem de selecionar o que está entrando ou saindo da célula, e ela é constituída de uma bicamada de fosfolipídios. Lembrando que esses lipídios representam um tipo de gordura e que a gordura não tem afinidade com a água. Isso impede, por exemplo, que a célula fique recebendo uma quantidade muito grande de água, que a membrana não aguente, acabe cedendo e a célula morrendo. Então, a membrana ela delimita o lado interno e externo, tem a permeabilidade seletiva, selecionando o que está entrando e saindo da célula, e essa camada de fosfolipídios, então, impede a entrada livre, a passagem ali de água, o que não provoca o rompimento da célula. Pergunta de número 2. Qual é a composição química da membrana plasmática? Então, nós temos lá que a membrana plasmática ela é formada principalmente por lipídios e proteínas. Lembrando que os lipídios, então, eles estão atuando na estrutura da membrana, formando a bicamada fosfolipídica, como eu falei para vocês na pergunta anterior, impede lá a passagem livre da água. Ela funciona ali como, no caso, ela vai ser apolar. E nós temos também as proteínas, que elas estão relacionadas a funções principalmente de estruturação celular e transporte de substâncias. Lembrem que, apesar da seletividade, substâncias precisam entrar e sair da célula. E muitas dessas proteínas, como as proteínas integrais, elas participam desse processo. Mas além dos lipídios e das proteínas, que são as substâncias que estão em maior quantidade, nós também conseguimos encontrar glicoproteínas, formando ali o glicocálix, e também o colesterol. Parte dessas substâncias estão ligadas à questão de ligação de uma célula com a outra para formar tecidos, a parte de reconhecimento celular também, certo? A pergunta 3 diz o seguinte: explique o modelo do mosaico fluido. Então, nós temos lá que, de acordo com esse modelo, a membrana plasmática ela é formada por duas camadas de lipídios, por isso fosfolipídios, nos quais estão mergulhadas as proteínas, que são as proteínas integrais e as periféricas, que eu falei para vocês que está relacionado principalmente com a parte de transporte de substâncias. Tais componentes, por sua vez, estão em constante movimento. E daí eu coloquei aqui essa imagem que ela está demonstrando, então, essa movimentação. Então, ela faz como se fossem pequenas ondas, mas ela não costuma sair do lugar, mas ela apresenta essa movimentação aí ondular, certo? Por isso que nós dizemos que ela é fluida. Pergunta de número 4. Descreva o que é permeabilidade seletiva. Então, como eu falei para vocês, é a capacidade que a membrana tem de permitir ou impedir a entrada ou saída de determinadas substâncias da célula.
Geralmente as substâncias que estão entrando são substâncias que são vitais ali para o funcionamento da célula, né, para o metabolismo celular. E as substâncias que estão saindo são substâncias que a gente diz que já elas são consideradas tóxicas. Então, que se elas ficarem ali dentro da célula, elas vão trazer algum tipo de malefício, podendo muitas vezes até matar essa célula. Então, as substâncias que são indesejáveis, elas precisam sair, elas costumam cair na corrente sanguínea, né? E o corpo acaba fazendo essa limpeza. E o que é vital para a célula, por exemplo, o oxigênio, ele vai entrar. Falando aí a respeito do oxigênio, já que eu citei o caso, nós temos a entrada do oxigênio, né, vital ali para a célula, e a saída, por exemplo, do gás carbônico, que é considerado tóxico. E daí, por esse motivo, a membrana plasmática ela é considerada uma membrana semipermeável, porque ela permite a entrada de alguns tipos de substância. Lembrando que semipermeável não é o nome da capacidade ali, o nome é permeabilidade seletiva. Semipermeável é a ação que ela tem, que ela é permeável a algumas substâncias. Então eu coloquei aqui uma imagem só demonstrando aí que existem então essas proteínas que estão aderidas, né, que fazem esse processo de permeabilidade seletiva. Reparem que a substância está grudando ali na proteína integral. Nós temos a entrada do ATP, é um tipo de transporte ativo, e depois ela sai da célula. Nesse caso aí da imagem que está sendo representado, nós temos a bomba de sódio e potássio, mas existem outros tipos de transporte que a gente comentou na aula anterior. Na pergunta de número 5, nós temos o seguinte: qual é a principal diferença entre transporte ativo e passivo? Cite um exemplo de cada um desses processos. Então, nós temos lá que no transporte ativo, ele vai contra o gradiente de concentração. Então, ele sai do lugar que tem menos e vai para o lugar que tem mais. Ele está indo contra um gradiente. Como ele vai contra o gradiente, nós temos um gasto de energia, um gasto energético. Lembrando que a energia do corpo, o tipo dela aí é o ATP, que significa adenosina trifosfato. E o exemplo principal de transporte ativo que nós temos é a bomba de sódio-potássio. Saem 3 sódios e entram 2 potássios. O transporte passivo, ele é o contrário do transporte ativo. Então, no passivo, ele vai a favor do gradiente de concentração. Então, ele sai do local onde ele tem mais e vai para o local onde tem menos, tentando igualar ali os níveis de concentração. E pelo fato dele ir a favor do gradiente, não existe gasto de energia, não existe gasto de ATP. Um exemplo do transporte passivo, nós temos a difusão simples, mas existem outros. Difusão facilitada e a osmose, por exemplo. A última pergunta diz o seguinte, pergunta de número 6. A maioria dos medicamentos que utilizamos exerce seus efeitos sem entrar nas células, graças à membrana plasmática. Estou afirmando isso. Essa função de barreira exercida pela membrana plasmática é conhecida como. Então, nós temos aqui uma pergunta de X, ela tem as opções. Então, na letra A diz que é semipermeabilidade. Como eu falei com vocês, semipermeabilidade, ela não é o nome da função, ela é um potencial que a membrana tem de ser semipermeável, de permitir a entrada de algumas substâncias. Então, essa não é. A letra B diz que é osmose. Osmose a gente viu na aula anterior e é a passagem ali de água, é um tipo de transporte passivo. Também não tem nada a ver com essa função de barreira. A letra C, que é a mais errada de todas, diz que é transcrição. Transcrição não tem nada a ver com essa parte aí de entrada ou saída de substâncias. Transcrição é quando a gente tem lá, vocês ainda vão estudar, a leitura do DNA e ele é transcrito, por exemplo, em RNA e depois proteínas são produzidas a partir dessa leitura. Nós temos ali a questão da composição do DNA, adenina, timina, guanina e citosina, que a gente ainda irá estudar. Então, essa também está errada. A letra D diz que é a permeabilidade seletiva.
capacidade que a membrana tem de permitir, de selecionar a entrada ou saída de algumas substâncias. Então, será essa. Por desencargo de consciência, a letra E diz que é a impermeabilidade. Essa propriedade, na verdade, ela não existe. Se a membrana fosse impermeável, não poderiam entrar nem sair substâncias. Logo, a letra correta é a letra D, permeabilidade seletiva. Eu espero que vocês tenham conseguido aí acertar todos os exercícios. Caso tenha ficado algo errado, vocês arrumem aí no caderno de vocês. E se ainda tiver alguma dúvida, mandem mensagem no meu particular, que eu terei muita satisfação em estar sanando, certo? Uma excelente semana a todos, boas aulas, um forte abraço.